Bom, pessoal, vamos dar continuidade então à nossa aula de quinidária, né? Então vamos falar da parte 2 aí da aula de quinidária. Bom, aqui a gente tem, né, a, a filogenia, na verdade, de quinidária, segundo o livro do Hickman, tá? Então, quinidária ela é definido por apresentar a borca circular, por tentáculos sólidos, a presença do estágio larval, né, o estágio de larva plânula, tá? A presença nos quinidócitos e forma do corpo polipoide, né, radial, que é essa presença de pólipos radiais. Então, boca circundada por tentáculos sólidos, tá? Então, essas 5 características, segundo o livro do Hickman, definem quinidários, tá? O nome do livro é Princípios Integrados de Zoologia, então é um livro muito interessante, um pouco mais simplificado, né, um pouco mais resumido, então ele traz os grupos, né, dentro de metazoários de uma maneira um pouco mais simplificada, tá, do que outros livros. Bom, vamos falar então a ideia dessa segunda parte da aula é falar de alguns grupos, né? Então dentro de quinidária a gente poderia dividir ali os antozoários, que é irmão de todos os outros grupos, que é classificado dentro de Medusozoa. Então quem é Medusozoa? Medusozoa, pessoal, é o grupo que inclui, né, a medusa, né? Então você tem aqui a presença, né, da medusa, ou seja, alternância de gerações. Então você tem uma fase pólipo, outra fase medusa, outra fase pólipo, outra fase medusa. Então se nessa geração você tem o pólipo, na próxima você vai ter a medusa, na próxima você vai ter um pólipo, depois você tem uma medusa e assim por diante. Então esse grupo aqui, né, Medusozoa, que vai incluir aí Staurozoa, Sifozoa, Cubozoa e Hidrozoa, tem essa alternância, né, basicamente de gerações, né? Então isso é uma coisa que surgiu, né, dentro de quinidários, essa alternância de gerações entre duas fases, né, essa fase de pólipo e a fase de medusa. Então vamos olhar aqui da base primeiro, quem são os antozoários, né? Então antozoa são basicamente as anêmonas, né, as anêmonas do mar. Você tem aqui algumas características que a gente vai ver dentro de cada um desses grupos, como tubo digestivo com filamentos septais, né? A presença de sifonóglife, a gente vai ver o que é sifonóglife. A faringe de antozoa, então já tem uma protofaringe, né? Por isso que é chamado de faringe de antozoa, que é uma característica que parece uma faringe, mas não é homóloga a todas as outras estruturas que a gente vê dentro de metazoa, né? Então, é uma faringe, algo parecido com uma faringe que está presente ali nesse grupo, né, os antozoários, e a presença de simetria hexarradial, né, ou octarradial, lembrando o prefixo hexa, 6, né, como se fosse dividido o corpo em 6 partes, e octarradial dividido em 8 partes. Ok? Então, bom, basicamente isso é antozoa, e dentro de Medusozoa a gente vai ter esses outros 4 grupos, né? Começando aqui pelos Staurozoa, né? Então a presença, basicamente as Staurozoas são as Stauromedusas. A gente vai ver, né, dentro cada uma dessas classes a fase de medusa ou a fase de pólipo. Alguns perderam a fase de medusa, outros perderam a fase de pólipo, né? Ou no caso de Staurozoa, você tem a fase mais importante é a fase de pólipo, mas você tem a fase de medusa. Só que a fase de medusa ela é retida, tá, pelo próprio pólipo, né? Então você tem ali um indivíduo, pólipo solitário, nesse caso com octarradial, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tentáculos, basicamente. Então aqui, ó, tentáculos, e aqui nas pontas estão as células, né, os tentáculos, né, para a captura do alimento aqui, a entrada da boca. Então isso daqui todo é um indivíduo, tá?
Então, nesse organismo, a medusa ela acaba sendo retida, né? Ela existe, mas ela é retida pelo pólipo e acontece a reprodução. A gente já vai ver isso daqui a pouco, tá? Uma das características que são utilizadas para definir esse grupo é a presença da larva plânula, né? Só que a larva plânula, que é a larva dos quinidários, ela não apresenta cílios, é uma larva rastejante, tá? Então, assim, lembrando que essas características que definem os grupos podem ser modificadas de autor para autor, de livro para livro, pode utilizar uma classificação ligeiramente diferente. Eu estou seguindo a classificação desse livro, é um pouco mais simplificada, né? Mas a gente também utiliza informações de outras fontes bibliográficas, artigos e também de outros livros, né? Ok? Então, os taurozoas, os cifozoários, que são irmãos dos cubozoários, né? Bom, existe uma fase nos cifozoários que é a fase de estrobilização, né? A gente vai ver esses estróbilos aqui. Na verdade, você apresenta uma fase de pólipo, mas esse pólipo, essa fase de pólipo serve para gerar muitas e muitas medusas. Então, ele vai sofrendo, né, uma partição, né, bipartição, ou na verdade brotamento, eu não sei exatamente, o nome correto seria estrobilização, né, que na verdade você vai dividindo esse pólipo em vários indivíduos, né, que esses indivíduos seriam as medusas. Então você tem uma fase de pólipo, ele vai se dividindo, gerando várias e várias medusas, né? Então é como se fosse uma fase para amplificar a quantidade de medusa que acaba sendo gerada. Ok? Então, os cifozoários, que é irmão de cubozoa. Então, os cubozoas têm olhos complexos, tem um velário, que é uma estrutura até fácil de ver, acho que dá para ver aqui na aula, apesar de não ter muitos vídeos. Eu tive que tirar vídeos das minhas aulas, né, por causa de copyright do próprio YouTube, né, não quero pecar por copyrights, né. Então, assim, a gente vai ver basicamente figuras, né, figuras dos livros que são abertos principalmente. Mas a gente consegue ver aqui. Se não conseguir ver, na aula prática a gente consegue ver, né? Aí eu vou mostrar para vocês alguns vídeos gravados meus que mostram o velário. É uma estrutura usada para auxiliar na natação. Medusa com corpo cúbico, né? Então o próprio nome já mostra, cubozoa. Então ela tem a forma de um cubo. A gente vai ver a forma dela aqui, é até fácil de verificar. Tá, uma outra característica, pessoal, que é muito utilizada para separar cifozoários de cubozoários, que não está sendo referida aqui pelo livro, é a presença desses tentáculos orais. Então, cifozoa tem tentáculos orais bem desenvolvidos, comparado com cubozoa. Cubozoas ou tentáculos orais são pouco desenvolvidos, né? Então, esses tentáculos na base do sino dos cubozoas que são bem desenvolvidos. Ó, então, esses tentáculos aqui eles estão na base do sino, né? Ou seja, nessa região aqui. Então, em cubozoa, os tentáculos na base do sino são bem desenvolvidos. Em cifozoa, os tentáculos na base do sino são pouco desenvolvidos. Então, é o inverso, né? Tentáculos orais bem desenvolvidos em cifozoa, pouco desenvolvidos em cubozoa. Tentáculos na base do sino bem desenvolvidos, tentáculos na base do sino pouco desenvolvidos em cifozoa e bem desenvolvidos em cubozoa. Ok? Então, essas são duas características anatômicas fáceis de serem observadas e utilizadas ali para separar basicamente cifozoa e de cubozoa, ok? Depois a gente entra em hidrozoa. Então o hidrozoa é um grupo bem interessante, tá? Você tem uma diversidade bem grande de morfologias, né? Talvez o hidrozoa nem seja monofilético, muitos grupos trazem hidrozoa como um grupo monofilético, mas filogenias mais aprofundadas, novas hipóteses têm que ser propostas para esse grupo, né? Então, por exemplo, você tem aqui os traquilinos, né? Basicamente hidrozoárias semelhantes aos traquilinos, tem outros grupos aqui também, na qual eles perderam o pólipo, tá? Olha que interessante. Você tem os hidroides comuns, como Obelia, né, que você tem alternância típica de geração aqui. Então você tem colônia de pólipos e você tem medusa, colônia de pólipos e medusa. Tá? Então cada geração você tem uma colônia de pólipos, na outra geração você tem medusa, na outra geração colônia de pólipos, na outra geração medusa.
e assim por diante, tá? Então, os hidróides comuns aqui, parecidos com a obelia. Você tem as colônias de pólipo do tipo caravela. Esse bicho aqui tem uma morfologia muito estranha. Então, por exemplo, a gente vai ver fotos deles. Então, essa estrutura aqui que vocês estão observando, né, são basicamente um pólipo que se torna um flutuador. Então ele infla, né, com ar atmosférico, se torna um grande flutuador. Então uma caravela, chamada de caravela portuguesa, isso daqui, né, eu não sei muito bem a origem desse nome, poderia pesquisar depois e faço um vídeo específico falando da origem do nome caravela portuguesa, no tópico curiosidades, né, do canal. Mas essa estrutura aqui é nada mais que um pólipo. Isso aqui é uma colônia de pólipos, no qual você vai ter pólipos utilizados para alimentação e esse pólipo específico para flutuação. Então, dentro de uma colônia, né, você pode ter organismos especializados. Nesse caso, um indivíduo responsável pela flutuabilidade e vários organismos responsáveis pela alimentação, né? Os organismos aqui responsáveis pela alimentação é interessante. As pessoas costumam falar que quinidário é um organismo muito bem adaptado ao meio, né? Com certeza, tem uma linhagem extremamente antiga, de 600 milhões de anos atrás, com uma anatomia relativamente simples, assim, não tanto quanto um porífero, né? O porífero talvez seja mais impressionante o quanto uma arquitetura corpórea simplificada poderia alcançar um sucesso evolutivo tão grande, né? Por exemplo, você teria lá dentro de poríferas quase 10 mil espécies, quinidária também quase 10 mil espécies. Isso é o dobro das espécies que existem dentro de mamíferos, né? Um grupo extremamente complexo e com uma diversidade de forma realmente impressionante, né? Então, esses grupos, né, de tanto poríferos quanto quinidários, é realmente interessante o quanto eles alcançaram, né, esse sucesso evolutivo com uma forma muito simplificada. Tá bom, pessoal? Aí continuando aqui então, dentro de hidrozoários, então eu já falei, né, a perda de pólipo aconteceu aqui dentro dos grupos relacionados a traquilinos, colônia, né, as caravelas, então, que eu estava falando, como organismos simples conseguem, por exemplo, capturar organismos tão complexos, né? Então, na verdade, a linha de raciocínio era nesse sentido. Então, você tem organismos extremamente simplificados que conseguem se alimentar, né, de organismos muito mais complexos que eles. Então, assim, essa arquitetura corpórea adquirida pelos quinidários, né, alcançou realmente ali um sucesso evolutivo interessante, né, do ponto de vista ali do ponto de vista evolutivo, né, dentro da zoologia. E para terminar, o outro grupo que a gente encontra aqui são os hidrozoários, né, as hidras. Existem várias espécies de hidras, hidras de água doce, hidras de água salgada. Então a gente, bom, se der, né, eu encontrei outro dia uma hidra muito bonitinha numa caixa d'água que tem aqui na Unesp. Encontrei uma hidra de água doce, estava olhando o material, né, e tinha uma hidrazinha lá. Eu vou ver se eu encontro de novo para poder filmar ela para vocês. Bom, de uma maneira geral, então os hidrozoas, o que define um hidrozoa? Um hidrozoa, ele tem um véu na medusa. As medusas são produzidas principalmente por brotamento lateral e endocódio, tá? Esse véu aqui auxilia na natação, a gente vai ver daqui a pouco, tá ok? Não vou dar muitos detalhes, eu estou só citando as características. Bom, e é isso. Basicamente é isso que a gente encontra aqui. E vamos falar então um pouco mais, de uma maneira um pouco mais aprofundada, de cada um desses grupos. Ok, pessoal? Então vamos começar com o hidrozoa. Hidrozoa, pessoal, os hidrozoa, né, são basicamente formas coloniais marinhas, né? Então não são só formas marinhas, existem formas de água doce, como a hidra que eu acabei de citar, tá? Mas a gigantesca maioria dos organismos, né,
ou seja, da diversidade dentro de hidrozoa, são formas marinhas, né? Assim como todos os quinidários, né? Então, os quinidários são quase que exclusivamente marinhos, porém, alguns, sim, alcançaram os ambientes de água doce, tá? Então, talvez os hidrozoários sejam um dos maiores representantes dessa características de alternância de gerações, né? Então você vai ter um ciclo que a gente chama ciclo assexuado e a fase, né, ou desculpa, seria um ciclo, né, entre fase assexuada e fase de medusa sexuada, tá? Então é um ciclo, não seria a ideia disso é mais ou menos a seguinte: imagina que eu fosse um pólipo. Se eu for um pólipo, meu pai e minha mãe teriam sido medusas, né? E a partir do momento que eu tenho filhos, meu filho vai ser medusa. Porém, mas meus netos serão pólipos igual eu, tá? Então é mais ou menos isso que define ali essas fases assexuadas e assexuadas, né? É uma coisa muito interessante o que surge, né, dentro desse grupo, essa alternância, esses ciclos, né, entre gerações assexuada e sexuada. E é interessante por quê? Porque altera um pouco a forma de reprodução, né? Então você tem forma de reprodução assexuada, quando da fase de pólipo, então de pólipo para medusa, basicamente você tem um tipo de reprodução assexuada, né? E de medusa para pólipo, né, você tem a fase de reprodução sexuada, então na verdade produção de espermatozoides, óvulo e espermatozoides, tá? Então os maiores representantes disso é realmente a obelia, então esses daqui são uma obelia, na verdade é, muitos quinidários te parecem até com plantas, né? Não se parece realmente com um animal. Então quando você olha isso daqui no fundo do mar, você pensa que são algas, né? Algas pluricelulares. Mas não, tá? É, são animais, né? Então isso daqui é uma colônia de animais, tá? A partir desses organismos aqui, na próxima geração surgem medusas livre-natantes, animais com movimento, né? A gente já falou muito disso nas primeiras aulas, então animais é quase sinônimo de movimento e tudo mais, então você tem um organismo livre-natante, né? Então alguns com nadadores vigorosos até, né? Principalmente os maiores, os que vivem em grande profundidade, tá? Então, Obélia. Uma estrutura, qual é a estrutura de uma obélia, né? De uma colônia de pólipos de uma obélia. Então você vai ter um indivíduo da colônia, que a gente acaba chamando genericamente colônias de organismos pluricelulares de zooide, tá? Então, da zoologia a gente chama genericamente de zooide, e por ser do grupo hidrozoa, que a gente vai chamar de hidrante, o indivíduo que se alimenta. Então, por exemplo, aqui, ó, nessa colônia você vai ter esse indivíduo, né? Esse indivíduo aqui é responsável pela alimentação na colônia, então ele é chamado de hidrante. E você tem outros indivíduos que são responsáveis pelo quê? Esse indivíduo aqui é responsável pela reprodução. Então esse aqui é chamado de hidrante, de alimentação, e o que é responsável pela reprodução é chamado de gonângio, ok? E, olha, até os nomes se parecem com nomes de plantas. Então, por exemplo, o que liga um hidrante com outros indivíduos da colônia é um pedúnculo aqui, que a gente vai chamar de hidrocaule. O que fixa cada indivíduo, né, no substrato marinho é chamado de hidrorriza. Tá? Então se assemelha a caule de planta ou risa de raízes, né, de plantas. Mas não são plantas, são animais, tá? Isso daqui são organismos multicelulares dentro de metazoários, ou seja, animais, tá? Então você tem o indivíduo da alimentação, hidrante, ligado na hidrorriza, que vai ligar o substrato pelo hidrocaule, e também liga, essa hidrorriza liga os hidrocaules de outros indivíduos, tá? Nesse caso, esse daqui. E também com
outros organismos que são responsáveis especificamente para a reprodução, tá? Há uma conexão entre esses organismos, conexões diretas entre esses organismos, tá? Por exemplo, se um organismo se alimenta, o alimento tem que... Por exemplo, se nessa colônia esse organismo acabou de se alimentar e esses três aqui não conseguiram se alimentar, não capturar alimentos, partículas alimentares, né? O alimento vem, passa para o interior do corpo dele e os nutrientes podem passar através do hidrocaule, hidrorriza, aqui, né, esse é o caminho, para outro indivíduo. Tá? Então, nessa colônia há uma ligação do tubo gastro, na verdade aqui o nome gastrointestinal não se aplica muito bem, a gente usa a cavidade gastrovascular, né, porque é uma cavidade que, que é responsável tanto para a difusão de nutrientes quanto de gases, né, como oxigênio e difusão de gás carbônico por meio. Tá? Então você tem assim, uma cavidade gastrovascular, então ela tem a função de um sistema digestivo, uma função de um sistema vascular. Ok? E os nutrientes podem passar não só do organismo que não conseguiu se alimentar, no caso esse segundo aqui, mas também passa, se esse aqui conseguiu se alimentar, esse daqui não tem função de alimentação, o gonângio, então o alimento, os nutrientes passam de um hidrante para um, né, gonângio. Ok? A gente não vai se atentar muito às estruturas internas, você pode dividir aqui um gonângio em blastóstilo, gonóforo, gonoteca, e assim por diante. Tá? A gente não vai dividir, a gente se aprofundaria muito nessas divisões, né? A gente pode até fazer aulas específicas de uma anatomia extremamente detalhada, de hidrozoa e assim por diante. Quem gostar de se aprofundar mais, futuramente eu vou fazer aulas nesse sentido, tá? Eu vou ficar 2 horas só falando sobre a estrutura de uma hidra, a diversidade de hidra, espécies que existem aqui no Brasil, espécies que existem no mundo e assim por diante. Mas nessa aula mais aprofundada, mas não tanto assim, né? A gente vai falar de uma maneira genérica entre os grupos de quinidários. Um outro ponto importante aqui é a característica que alguns grupos têm uma membrana protetora entre os indivíduos, né? E aí você vai ter quinidários tecados e atecados. Atecados seria o prefixo, né, de não, então não tecados. Então tecados e atecados, ou seja, não tecados. Tá? Que seria essa teca protetora aqui, tá? Que envolve o indivíduo. Lembrando que esses tentáculos orais aqui são muito sensíveis. Então, se você, por exemplo, se você pegar aquilo lá com muito ímpeto, você pode quebrar essas estruturas. Então, como são sensíveis, muitos indivíduos desenvolveram essa teca protetora, tá? Para evitar, talvez, choque com outros organismos, que na verdade que choques com outros organismos quebrem todas as estruturas aqui, ou quando a correnteza está muito forte, ou entre outras coisas, tá bom? Bom, então aqui você tem a teca, né? Então aqui um organismo tecado, então essa teca protetora, você tem aqui ó, a boca, os tentáculos, né? Então aqui você está tendo toda uma anatomia em corte longitudinal, né, desses indivíduos. Você tem aqui ó, um indivíduo tecado com os tentáculos orais. É interessante de ver a cavidade gastrovascular, tá vendo? Ela é contínua, né, desse indivíduo aqui, e ela vai continuar até chegar em um outro indivíduo. Tá? Então a cavidade gastrovascular vai ser contínua entre todos os indivíduos da colônia. E aqui você tem a teca protetora. Tá? Essa daqui é a teca protetora desses organismos tecados. E em contrapartida, então isso aqui é uma colônia de quinidários de água doce, de água salgada, e aqui você vai ter uma hidra, né? Um quinidário de água doce. Então você aqui não tem, nesse caso, a teca protetora. Então nas hidras de água doce, você não tem a teca, tá? Que protege ali o indivíduo. Ok? Então você tem os tentáculos orais para captura de alimento, você tem aqui o corpo, né, a cavidade gastrovascular. Aqui você está um tipo de reprodução que as hidras fazem, que é a própria brotamento, então um tipo de reprodução assexuado, tá? Uma reprodução assexuada, na qual você brota a partir desse indivíduo um outro indivíduo.
Então a gente tem vários tipos, em termos de reprodução, a diversidade é relativamente grande. Tem reprodução assexuada de brotamento, estrobilização que a gente vai ver, e nesse caso aqui você tem também reprodução sexuada, tá bom? Aqui um outro organismo, uma colônia de hidroides atecado, tá? Então dessa espécie Ectopleura aqui. Então você tem aqui vários pólipos, né, todos atecados. Ok? Esses pólipos, como eu já falei, então geração assexuada, geração sexuada, os pólipos geram medusas. Aqui como é o ciclo, né? Como é o ciclo aí da obélia, que seria o ciclo básico, né? A gente utiliza a obélia como um organismo para representar o ciclo básico dos quinidários, né? Que é essa alternância de geração dos quinidários. Na verdade, não de todos os quinidários, né? De um grupo interior que chama os medusozoas. Lembrando que Anthozoa, que está lá irmão de todos os outros quinidários, né? Ele não tem alternância de geração. Então, numa obélia, como que acontece essa alternância de geração? Você tem, vamos começar da colônia primeiro, que a gente estava falando da colônia, vamos continuar falando da colônia. Numa colônia você vai ter hidrantes e gonângios, tá? Então aqui um hidrante, aqui um gonângio. Lembrando, a cavidade é contínua, então todos eles se comunicam. Aqui, esse gonângio provavelmente está sendo representado por um gonângio atecado, né? Então isso aqui seria a teca, beleza? O que acontece? O indivíduo responsável pela reprodução, que é o gonângio, a partir dele vai brotar, né, medusas. Então você não tem todos esses indivíduos aqui, né, a colônia, ela é, ela é, basicamente dois N's, tá? A colônia é dois N's, ok? Então a partir, né, dessa colônia vai brotar, simplesmente vai se desenvolver indivíduos, não vai ter algumas células aqui, células indiferenciadas, vão gerar indivíduos que são medusas, também dois N's, só que sem o processo de meiose. Então aqui não tem meiose, tá? Você tem simplesmente a geração de indivíduos que brotam ali do gonângio por divisão celular. Você vai começar de mitose, 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 até você gerar um indivíduo com uma estrutura que seria a estrutura de uma medusa. Ok? Então esses organismos também, eu posso escrever meio zoado aqui, mas também é dois N's. Então você tem indivíduos dois N's sendo gerados. Ok? Então aqui a fase, como você não tem meiose, recombinação dos genes e tudo mais, você tem aqui uma fase assexuada, tá bom? A fase assexuada, tá? Primeira parte. E aí, depois que você gerou medusas também, dois N's, tá? As medusas vão sim sofrer meiose na geração do que a gente vai chamar dos óvulos e dos espermatozoides. Tá? Então essas células aqui, depois do processo de meiose que está sendo gerada pelas medusas, elas serão células N, né? Ou seja, tem metade dos cromossomos dos parentais. Tá? Então aqui célula N, e quando há a fertilização, né, você tem a reconstituição do número correto de cromossomos, então o zigoto vai ser 2Ns novamente. Isso daqui é a fase que a gente chama fase sexuada, tá, pessoal? Fase sexuada. E aí você tem a reconstituição do número diploide de novo, célula 2Ns, desenvolvimento até onde? Até a larva plânula, livre natante ciliada, tá? Aí essa larva livre natante ciliada vai ficar nadando lá, fazer parte do zooplâncton, até ela até encontrar um ambiente onde ela vai se fixar, no substrato marinho. Então ela pode se fixar aqui no substrato marinho, começar a se desenvolver, e aí ela vai gerar novamente uma colônia de pólipos, né? Também dois N's.
e aí o ciclo se inicia novamente. Ok, pessoal? Então, basicamente, esse é aqui o que representa o ciclo assexuado e sexuado de uma obelia ou de um hidrozoo. Bom, alguns outros grupos, né, só para vocês saberem, a gente tem várias medusas, né, bonitos, organismos bem bonitos, né, você tem, assim, então, livres natantes, oceânicos, né, pelágicos, que vivem ali na meia água do oceano, não no fundo, né, então, os hidrozoas geram, na verdade, medusas que são muito bonitas, por exemplo, as medusas sino, tá, da espécie Poliorchis penicillatus, né? Então essa daqui é uma espécie de medusa sino, tá? Organismos ali que vivem em meia água, grandes nadadores, né? Com capacidade de nadar. Tá? Algumas, na verdade, não é que não existe o pólipo. Esse indivíduo aqui a gente não conhece o pólipo ainda, né? Então é muito difícil para nós seres humanos estudar esses organismos marinhos. Muitas vezes a gente não consegue encontrar, né, toda a sua fase, todas as suas fases. A fase de medusa. Então, como que é a organização de uma medusa, tá? Medusa, pessoal, a estrutura simples de uma medusa é essa daqui, né? A gente já olhou no começo, na primeira parte da aula, né? A diferença entre pólipo e medusa seria só a arquitetura corpórea, a estrutura básica é a mesma, tá? Mas vamos olhar aqui num detalhe um pouco maior, né? Uma medusa, mas principalmente uma medusa de um hidrozoo, né? Então, isso aqui é uma medusa de um hidrozoo. Você tem todo o corpo, ele é chamado de sino, e aqui você tem a base do sino. É típico, acho que o nome não precisa explicar muito bem de onde vem esse nome, né? Sino e base do sino, porque parece um sino, né? Uma medusa se parece muito com um sino, só que cheio de tentáculos aqui na base. E até no meio que tem aquele pêndulo do sino, né? É a entrada da boca dele. Então você tem aqui um organismo que se parece com um sino mesmo. Por isso que o nome dele é sino e aqui base do sino. Então na base do sino vai ter tentáculos. Tá? Para que servem esses tentáculos? Para captura de alimento. Né? Algumas espécies têm esses tentáculos da base do sino bem desenvolvidos, como a gente já falou, como os cubozoários, né? E aí da outro grupo. E outros, os sifozoários, têm um tentáculo oral bem desenvolvido. Então você vai ter dois conjuntos de tentáculos, né? Um na base do sino e outros os tentáculos orais. Tá? E é interessante que dentro do organismo, o que você consegue ver, né, no padrão interno dele, porque esses organismos são umas gelatinas, animais gelatina, né? Você olha para eles, eles parecem gelatina transparente, então você consegue ver através do bicho. Né? E dentro do bicho, quando você coloca ele assim, num pouco de luz, você consegue ver as gônadas, principalmente dentro dele. Então, o que está sendo representado, o que a gente vai conseguir observar, né, em algumas fotos e até em aulas práticas, as gônadas desses bichos, tá? O que é bem visível, está sendo representado aqui. Em termos da boca, né, da cavidade gastrovascular, então você vai ter um conjunto de tentáculos na base da boca, né? E esse tubo, né, que vai ligar então a entrada da boca até a cavidade gastrovascular mesmo, é basicamente uma estrutura que se assemelha a um esôfago na maioria dos animais, que a gente vai chamar de manúbrio. Tá? Então, o que vai ligar essa entrada da boca, que está nessa região, com a cavidade gastrovascular lá, é o manúbrio. Tá? Isso daqui seria algo parecido com um esôfago, né? Que liga a boca até o estômago, por exemplo. Então, manúbrio. Ok? Alguns indivíduos têm um manúbrio bem mais alongado, outros têm um manúbrio bem encurtado, que a gente nem reconhece a presença do manúbrio. Tá? A cavidade gastrovascular, ela vai se prolongar, né? Então, assim, você não tem só no centro aqui do sino, a cavidade gastrovascular, ela vai se prolongar para ambos os lados, né? Na verdade, para toda a região, até, na verdade, aqui a base. Por quê? Porque você não tem sistema circulatório. Então, o alimento que entra aqui dentro da cavidade gastrovascular, ele tem que se propagar para todo o sino, né? Para que os nutrientes passem para essas células. Ok, pessoal? Então, a cavidade gastrovascular ela acaba se prolongando bastante, né? Porque é ela que leva assim, os nutrientes para
para todos as células do organismo, ok? Então essa é a estrutura interna aqui desses bichos. E nos tentáculos, pessoal, você tem todos os quinidócitos, né, estruturas que vão arpoar, né, que vai ter os nematocistos, que vai disparar e arpoar as presas. Mas em algumas espécies você encontra essas almofadas adesivas. Nessas almofadas adesivas servem para aderir, né, parte os tentáculos em estruturas, né? Seja num alimento, basicamente no próprio alimento, tá? Animais, para evitar que eles escapem também, tá? E talvez para finalizar aqui, né, um dos pontos mais importantes um dos órgãos dos sentidos mais importantes desses bichos, né? Porque esses são animais, então eles têm órgãos dos sentidos, e um órgão do sentido desse bicho mais importante seria o quê? Seria um dos órgãos do equilíbrio, né? Então, por exemplo, uma medusa livre nadante, se ela está nadando no meio ambiente, ela precisa de alguma estrutura para saber se ela está de ponta cabeça, se ela está do lado certo, né, se ela está de lado. Então, qual que é essa estrutura dentro dos invertebrados responsáveis pelo equilíbrio corpóreo? É o estatocisto. Tá? Então, o estatocisto é uma estrutura responsável pelo equilíbrio do corpo dentro dos animais, principalmente dos invertebrados. Tá? Na verdade, dos invertebrados. Né? Invertebrados, a gente tem outras estruturas bem mais complexas. Tá? Então você tem o estatocisto, que é o órgão do equilíbrio aí dos invertebrados. Então aqui, pessoal, a gente tem um exemplo, existem algumas medusas de água doce também, né? Essa espécie aqui, ó, Craspedacusta souberi. Então nem sempre eu falo esses nomes, então eles sempre parecem trava-línguas, eles sempre são trava-línguas, né? Nome científico. Então como eu não falo com tanta frequência, a gente sempre dá uma travada quando vai falar a primeira vez, né? Então a Craspedacusta souberi é uma medusa de água doce, tá? Então aqui, ó, para vocês terem uma noção do tamanho, esse aqui é um aquário, elas são pequenininhas, né? Então você consegue observar nesse indivíduo aqui é o manúbrio, isso daqui é o manúbrio, né? E aqui são as gônadas. Então aqui ó, a entrada na verdade a entrada da boca é aqui, os tentáculos orais, o manúbrio, né? Aqui atrás dá para ver a gônada também, que na verdade ela está atrás do manúbrio, né? E aqui na vista lateral, porque são 4 pontos que tem gônadas nesse indivíduo. Então 1, 2, 3, 4. E essa estrutura esbranquiçada que está atrás do manúbrio, tá? E aqui é a gônada. Então aqui nessa vista lateral dá para ver em maiores detalhes a gônada. Tá? Você tem uma estrutura aqui que vai ligar a base do manúbrio com a base do sino, onde as gônadas ficam suspensas. E aqui é a base do sino, né? Então isso aqui é a base do sino e os tentáculos do sino estão aqui, né? Então aqui você tem os tentáculos, né? Você tem os tentáculos orais também. Deu um pequeno probleminha aqui. Aí, desapareceu. Tá? Então você tem os tentáculos orais aqui também. Tá bom, pessoal? Aqui. Dentro de hidrozoo, a gente tem vários grupos ali dentro de hidrozoo, né? A gente tem Octacorallia, né? Não, desculpa, eu falei besteira. A gente tem aqui Medusozoa, Hidrozoa. Então aqui dentro de Hidrozoa você tem Traquilina, Aplanulata, Filífera, Leptotecata e Sifonófera. Ou seja, Hidrozoa é um grupo bem... Octacorallia está em Anthozoa. Você tem, na verdade, 5 grupos ali. Você tem uma diversidade relativamente grande dentro de Hidrozoa, tá? Nós não vamos entrar em tantos detalhes, mas só vou falar rapidamente de alguns indivíduos aí que está presente dentro dos hidrozoários. Então, traquilina, ela não tem estágio hidroide fixo, tá? Então, aqui uma espécie, a Crossota sp, tá? Essa daqui é uma traquilina. Então, desses bichos, você não tem estágio de fixo, você não tem o pólipo, né? Você só tem o estágio de medusa. Então, você tem reprodução sexuada, e da reprodução sexuada gera uma nova medusa. Você não tem a passagem para o estágio de pólipo. Tá? Então, o estágio de medusa desses organismos são bem desenvolvidos, né? Todos são bem desenvolvidos, são medusas grandes e grandes nadadoras.
Os aplanulata. Por que aplanulata? A significa não, não plânula. Então, eles não têm o estágio, né, de larva plânula. Por isso, chamados de aplanulatas. Não tem larva plânula. E aqui você tem, né, alguns aplanulata para vocês derem uma olhada, né? Então, você tem aqui uma colônia de pólipos dos aplanulata, tá? Você tem filífera, né? Então, filífera, pólipos com tentáculos filiformes. Alguns desses indivíduos secretam exoesqueleto. Então, você tem aqui um exoesqueleto, né, no qual você tem dessas pontas desses exoesqueletos, aqui você tem as medusas. Aqui você não está conseguindo ver a medusa, provavelmente ela está interna, né, a esses exoesqueletos. Mas da ponta desses exoesqueletos sairiam as medusas, né? Então aqui você tem uma com exoesqueleto, aqui você tem uma outra espécie sem exoesqueletos, tá? Então você tem esse filífera, porque você tem tentáculos basicamente filiformes, em formas bem finas, né, afiladas, ok? Tem uma colônia ali novamente de pólipos. Você tem Leptotecata, né, na qual os pólipos vivem em colônia, então aqui você tem uma colônia de Leptotecata, você tem também então, a fase de pólipo, a fase de medusa, tá? Então você tem esse daqui, Leptotecata, então você tem teca nesses organismos. Então os pólipos vivem basicamente dentro de tecas. Então aqui não está num detalhe muito visível, mas você tem umas tecas aqui, ó, que vão proteger. Aqui os tentáculos estão externos, mas eles podem contrair e serem recolhidos para o interior das tecas. Tá? Então isso daqui são os Leptotecata. Um ponto interessante desses organismos é que muitos deles, pessoal, muitos quinidários, eles produzem bioluminescência. Então são organismos muito, mas muito bonitos mesmo, né? Principalmente os de maior profundidade. Então você consegue observar aqui, ó, na base dos tentáculos, na verdade é na base dos tentáculos que saem do sino, né? A produção de bioluminescência aqui em maiores detalhes, ó, bioluminescência verde. Então aqui maior detalhe ainda e aqui vendo bem próximo, né? A bioluminescência, tá? Então isso representam células bioluminescentes. Ok? Sifonófora. Sifonófora são colônia de pólipos e um dos maiores representantes são quem? São as caravelas portuguesas. Então as caravelas, a gente já falou um pouquinho dela no começo da aula, falando que elas têm uma grande capacidade de capturar organismos, são bem mais complexos do que elas mesmas, né? Então você tem ali elas capturando vertebrados, formando peixes, ou seja, organismos com grande capacidade de movimento. Elas não têm grande capacidade de movimento, elas ficam simplesmente boiando na base, na superfície do oceano. E como que elas capturam, então, organismos complexos? É que ela tem uma estratégia muito interessante. Quando você tem uma colônia, elas ficam boiando na superfície do oceano e elas funcionam, os peixes, na verdade, acreditam que elas sejam pequenas barcaças de algas, né? Então eles vão buscar o que? Proteção nessas barcaças. Então, muitos peixes, né, sobem à superfície, esses peixes pelágicos, menores até, né, sobem à superfície e ficam ali, embaixo dessas barcaças, buscando proteção, né? Só que no caso, quando ele vai tentar buscar uma proteção de uma caravela portuguesa, o problema é que ele é um quinidário, ele tem nematocistos que vão arpoar ele e matar ele, né? Então ele vai buscar proteção, achando que é uma barcaça de algas, e na verdade ele acaba encontrando uma caravela portuguesa que é um quinidário, e aí ele acaba sendo predado pela caravela portuguesa, tá? Por aqui é uma colônia de pólipos. Este daqui é um pólipo inflado, que serve de flutuador para toda a colônia, que está aqui abaixo d'água, tá? Então, esse pólipo fica fora da água, interessante, né? E a maioria dos pólipos estão aqui, no interior da água. Ok, pessoal? Os quinidários, falando de bioluminescência, né? Os quinidários estão entre os pouquíssimos animais que produzem bioluminescência vermelha. Então aqui a gente tem uma erena, né? Isso daqui é um quinidário.
tá? Uma sirena, eles produzem essas bioluminescências vermelhas. Então aqui nas pontas dos tentáculos, algumas células produzindo bioluminescência da cor vermelha. Tá? Esses bichos, muito difícil de serem observados. Então assim, mesmo que a gente consiga fazer uma aula prática desses bichos, vocês nunca vão ver eles produzindo bioluminescência. Talvez vocês consigam ver esses animais naqueles aquários gigantescos de países extremamente desenvolvidos, como Estados Unidos, aquários da Europa, aquários da Ásia, aqueles aquários gigantescos, que eles têm uma... Porque o que acontece? Não é fácil manter. Primeiro, não é fácil capturar um bicho desse, né? São abissais, vivem em profundidades extremas. Só para você chegar numa profundidade dessa, você gasta milhões de dólares com submergíveis. Ainda mais capturar ele, conseguir trazer ele vivo para um aquário. Né? Então, até nesses grandes aquários é quase impossível encontrar organismos abissais de profundidade, porque é difícil manter, né? Mesmo a capacidade de manutenção desses aquários não são tão simples assim para organismos de profundidade. Então, alguns quinidários vocês vão conseguir observar nesses grandes aquários. Outros é quase impossível, vocês vão ver imagens apenas de reportagens de sites na internet, no próprio YouTube, tá bom? Cubozoa. Tá, então a gente falou de Medusozoa, agora a gente vai falar rapidamente, né? Os cubozoários, os hidrozoários são um dos maiores grupos, né? Hidrozoários e antozoários. A gente vai falar rapidinho de Cubozoa, Cifozoa e Staurozoa, até chegar em Antozoa, que é o maior, né? Mas Cubozoa, Cifozoa e Staurozoa é pequeno. Então, Cubozoa, eles têm, né? São bem bonitos os cubozoários também, né? Então você vê aqui, eles têm essa forma de cubo, né? Então aqui um cubozoário nadando, né? É um GIF, então só para vocês verem o tipo de movimento dele. E eles têm aqui o velário, tá? Que eles utilizam para se locomover. Então não sei se vocês conseguem ver eles fazendo assim, ó, com a base do sino, né? Então esse movimento tá bem aqui, ó. Isso é o velário se projetando, tá? E é assim que ele consegue se locomover. Ou, na verdade, esse velário vai ajudar na natação, na propulsão dele. Então eles são todos nadadores vigorosos, grandes predadores e extremamente venenosos, tá, pessoal? Então se você colocar a mão no cubozoa, é provável que você morra, né? Então ele pode chegar a matar um ser humano. Então tem que tomar muito cuidado com esses animais quando encontrar eles em águas rasas, né? Porque assim, normalmente eles são de águas profundas, mas esporadicamente eles podem vir com a correnteza para águas mais rasas e estar em contato com você, numa praia ou mesmo ou com um mergulhador, né? Ou com um surfista que chega ali um pouco mais no fundo, né? Com os pranchas e tudo mais, então é perigoso. Tá? Mas é raríssimo o contato desses organismos com os seres humanos, tá? Então eles têm de 2 a 25 centímetros, então eles não são tão grandes contra outros organismos, né, outros quinidários. E qual que é a estrutura dele? Né? Então, bom, se você fizer um corte transversal nesse sentido, aí você teria essa visão aqui, tá? Em vista ventral. Então você faz um corte transversal, olha na parte de baixo, como a visão nossa estaria na parte de baixo, a gente veria isso. Tá? Então você vê que ele tem uma estrutura de cubo mesmo, né? Ele parece um grande cubo. Os tentáculos orais deles, que seriam aqui, ó, não são tão desenvolvidos, então seus tentáculos orais são bem curtos. Você tem um manúbrio, que é o que eu falei para vocês, que se assemelha ao esôfago, né? E aqui a cavidade gastrovascular. O que ele tem de interessante seria esses tentáculos, né, que saem de 4 pontos do cubo, né? Bem alongados, então esses tentáculos alongados, e liga a base, você tem uma ligação do tentáculo com o sino que é chamado de pedálio. É uma região mais desenvolvida aqui da base do sino, do tentáculo da base do sino, que faz a ligação, né, entre o tentáculo longo mesmo e o sino. Tá? Então é mais fácil de identificar aí os cubozoários por se formar um cubo, por ter o pedálio. Ok? Tentáculos orais pouco desenvolvidos, o comprimento todo aqui é basicamente o manúbrio, né? Então aqui num outro corte, vendo aqui o manúbrio.
E tem uma estrutura, pessoal, que na verdade é uma concentração de células sensoriais que é chamado de roupalho, tá? Aqui é difícil de ver o roupalho na aula prática, mas a gente pode até tentar, mas é muito difícil, tá? Que fica também na base do sino ali, que é uma concentração de células sensoriais, né? Então, células do equilíbrio e células fotoceptoras, tá? E você vai ter, pessoal, o que eu falei para vocês, né? Que seria o velário. Então, você tem aqui, ó, tá vendo? Que a abertura aqui do sino não é tão grande, né? Você tem essa membrana. Toda essa membrana aqui, ó, está sendo mostrada, é o velário, tá? Isso daqui vai ajudar na natação desse bicho, ok? Basicamente essa anatomia simplificada de um cubozoário. Então aqui você tem um cubozoário, né, uma foto de um cubozoário, que seria o Chironex, né? Não dá para ver aqui o velário, mas se tivesse movimento, depois eu deixo alguns links ali mostrando para vocês verem vídeos desses bichos no próprio YouTube. Você vai ver que quando esse bicho nada, o velário se projeta para fora, né? Então ele vem aqui, tá nessa região aqui, ele se projeta aqui para fora. Tá? Aqui você tem os pedalhos, né, que liga, na verdade, os tentáculos à base do sino. Ok? Basicamente dá para ver isso. Bom, isso daí eram os cubozoários, a gente consegue identificar vários em aula prática, a gente vai identificar alguns em aula prática. Depois a gente tem os cifozoários, né, os cifozoários que estão ali entre as maiores medusas que existem, tá? Então eles são organismos de profundidade, chegam a até 3.000 metros de profundidade e alguns animais podem chegar até 70 metros de comprimento ou mais. Então, são os animais, os maiores animais que existem. Tá? A gente fica pensando nos maiores animais que existem, uma baleia, os grandes dinossauros que passaram pelo planeta. Mas os cnidários também têm seu espaço. Tá? Esses organismos são gigantescos, gigantescos mesmo. Imagina você chegar perto de um organismo de 70 metros de comprimento. É do tamanho de um prédio. Tá? Eles são gigantescos mesmos. Então aqui, ó, as Cianae, Aurélia. A Aurélia ainda não é tão grande, apesar de ser grande, ela é mais simples aqui, tem exatamente as características dos cifozoários que a gente viu, né? Tentáculos orais aqui ó, bem desenvolvidos, tentáculos da base do sino nem tão desenvolvidos, tá? Mas aqui você tem uma Cianae. Acho que aqui não dá para ver muito bem o tamanho dela, mas a gente tem um outro organismo aqui, que é o Stygiomedusa, né, que se eu não me engano é a maior, acho que é o maior cnidário já encontrado. Claro, assim, a gente não tem noção, muita noção do quão grande ainda eles são, podem ser bem maiores que isso. A questão é que eles são de organismos abissais, né? Então assim, não é fácil você encontrar um organismo abissal. Você vai com o submergível a 3.000 metros de profundidade, começa a explorar o fundo do oceano, e esporadicamente você dá de cara com um bicho desse, e aí você acaba filmando, como algumas reportagens que a gente encontra ali, né, em vídeos do próprio YouTube, você consegue digitar Stygiomedusa gigante e você consegue encontrar vídeos que mostram esses bichos. E a gente sabe mais hoje sobre a superfície da Lua do que a gente sabe sobre o fundo dos nossos oceanos. Então pode ser que pode ser não, existem muitos animais desconhecidos ainda. Então pode existir mais espécies desse gênero ou indivíduos maiores ainda do que a gente já encontrou, tá, dessa espécie. Então só para você ter uma ideia aqui, de noção, né, de comparativo, isso daqui é a cabeça de uma pesquisadora olhando para esse bicho em profundidade. Então assim, a câmera está bem, a gente sabe, né? Quanto mais distante da câmera o indivíduo, maior ele é. Tá? Então ela está olhando assim, e esse indivíduo está bem, mas bem longe da cabeça dela. Tá? Então assim, a gente vê a cabeça dela e o indivíduo aqui. Ele é gigantesco, esse daqui tem mais de 70 metros, tamanho de um prédio. Tá? Então você está com o submergível olhando aqui aos tentáculos orais, o tamanho desses tentáculos orais. Aqui estão os tentáculos da base do sino. E o que dá o comprimento total é de 70 metros, são esses tentáculos aqui realmente orais, tá? Que se prolongam muito, ok? Muitos desses organismos, né, dos sifomedusas, elas sofrem o que a gente chama de estrobilização. Então o que é estrobilização?
É simples, você tem então ó, o estágio de medusa, reprodução sexuada, espermatozoide zigoto, forma então, aqui acontece a fertilização, restauração da fase 2N, né? Aí você gera uma larva plânula ciliada. Quando essa larva plânula ciliada, ela se liga ao substrato, se desenvolve em um pólipo, tá? Mas esse pólipo não se desenvolve, não se desenvolve como uma colônia de pólipos ou um pólipo que vai viver por muito tempo, exatamente como a gente viu ali dentro dos hidrozoa. Não, esse pólipo tem a função apenas de gerar mais medusas, e essa geração de mais medusas é para um processo de estrobilização. Então você vai ter aqui, ó, cada fase vai ter um nome, a gente não vai entrar em detalhes desses nomes, mas você tem aqui uma larva plânula se aderindo ao substrato, você está desenvolvendo aqui um grande pólipo. Esse pólipo pode sofrer brotamento, então um pólipo gera outro pólipo, então você tem um pólipo brotando aqui, ó, e aqui você tem um outro que já se separou, tá? Então você tem vários pólipos sendo gerados. E a partir chega um momento que ele para de gerar outros pólipos e começa a se dividir. Então esse pólipo desaparece, você gera ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 cortes, e esses cortes vai aumentando, 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 e de repente começa a se destacar medusas a partir desses pólipos. Então o pólipo se transforma ele mesmo em medusas, né? Então ele vai se sofrendo fissuras, né? Então se dividindo, gerando medusas livre-natantes que vão se desenvolver. Então essas pequenas medusinhas são chamadas de estróbilos. Na verdade, nessa fase aqui do pólipo é chamado de estróbilo, essas pequenas medusinhas são chamadas de éfera, na verdade, e até ela crescer e gerar um indivíduo adulto, tá? Então é bem interessante, né? A forma de reprodução dos cifozoários. E chegando aqui nos Staurozoa, né, quem são os Staurozoa? São normalmente chamados de stauromedusas, mesmo sem apresentar, né, uma fase de medusa clara, tá? Normalmente eles se reproduzem de maneira sexual porque eles retêm a fase de medusa, na verdade. Então você vai encontrar uma stauromedusa, elas têm esse padrão aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Isso daqui é um pólipo com 8 tentáculos, então tem esses ramos que geram esses tentáculos aqui. Então os tentáculos partem desses ramos, né, num padrão de 8, né, ramos, tá? Aqui é a entrada da boca. E o que acontece nesses indivíduos? Eles vão gerar medusas, mas as medusas vão ser retidas pelas estauromedusas, pelo esse pólipo, né? Então, na verdade, não estauromedusas, pelo pólipo, né? Então, essa medusa vai ser retida pelo pólipo e aí ela vai produzir espermatozoides ou óvulos e a fertilização vai acontecer no meio e a larva vai gerar e vai lá se associa de novo ao substrato e aí gera um outro pólipo, né? Então, na verdade, você não vê uma fase de medusa muito clara, porque a fase de medusa é retida, tá bom? Então essas daqui são as estauromedusas, tá? Os exemplos ali de espécies, algumas espécies de estauromedusas, tá? São organismos muito bonitos, né? Difíceis também de serem encontrados. Uma diversidade não tão grande comparado, né, que nem eu já falei, a hidrozoa que a gente já discutiu e antozoa. Então agora a gente vai falar antozoa, que são os organismos que têm tubo digestivo com filamentos septais, sifonóglife, a gente vai ver, faringe, simetria oxarradial e octarradial. Então quem são os antozoários? São pólipos com aparência de flor, então quem nunca viu aí um antozoa, né? Não há fase de medusa, então nesse grupo não surgiu a fase de medusa surgiu aqui, ó, tá? Então você não tem fase de medusa nesse grupo. Eles podem ser solitários, mas também podem ser coloniais, né? A gente vai ver aqui algumas dessas formas. E muitos, né, são sustentados por um exoesqueleto, principalmente os coloniais, tá? Então são as anêmonas e os corais. Então são os antozoários. São importantíssimos, né, para o equilíbrio de todos os ecossistemas marinhos, né? Os corais servem de abrigos para infinita quantidade de animais, tá, nos meios oceânicos. Então eles estão
eles são centrais, né, para o equilíbrio dos ecossistemas oceânicos. Se você quiser ter pesca, se você quiser ter animais ainda, né, nos oceanos, é importante a manutenção e a preservação dos recifes de corais. Então os antozórios estão entre os animais ali mais importantes para nós seres humanos. Tá? Apesar da gente não se alimentar de uma anêmona, a gente não comer coral, sem o coral a gente consegue obter peixes. Tá? Porque muitos peixes se reproduzem em recifes, né? Muitos peixes vivem no próprio recife, então eles são importantíssimos para sustentar a pesca e o equilíbrio de todos os ecossistemas marinhos, como eu já falei. Tá bom? Então os antozoários são divididos ali em alguns grupos, né? Basicamente a gente tem aqui os hexacoralia, os octacoralia e seriantaria, tá? São três grupos principais ali de antozoários. A gente tem o hexacoralia. Em hexacoralia são as anemas do mar e os corais pétreos. Tá? São organismos com um plano hexâmero, ou seja, de 6 ramos, ou múltiplos de 6, tá? Muitos você não consegue ver a quantidade de ramos aqui, né? Então, normalmente são 6 ou múltiplos de 6, a maioria desses aqui são múltiplos de 6, você acaba nem contando. São então as famosas hexacorálias, são as famosas anêmonas, tá? Bichos importantíssimos, bichos interessantíssimos, né, e fáceis de serem encontrados, principalmente em aquarismo, né? Então, se você for numa loja de aquário, é bem provável que você encontre, na verdade, uma anêmona, tá? Então, até existe aqui, né, o pessoal fala muito sobre os peixes palhaços, mas não são só os peixes, porque tem um filme, né, o Procurando Nemo, que fala dos peixes palhaços, e tem outros, mas não são só os peixes palhaços, mas tem muitas espécies de peixes que sobrevivem em meio a essas anêmonas, vão buscar proteção das anêmonas, né? Porque elas são quinidárias, elas têm nematocistos, têm quinidócitos, células que têm organelas chamadas nematocistos, que arpoam e matam outros organismos. E por que que os peixes palhaços, entre outros peixes, conseguem sobreviver no meio das anêmonas, no meio dos tentáculos das anêmonas? Porque eles produzem. Existem artigos mostrando isso e ainda existem discussões sobre isso, mas aparentemente eles produzem um muco, né, na superfície do corpo que impede o disparo dos nematocistos. É por isso que eles sobrevivem no meio dos tentáculos das anêmonas e outras espécies de peixes não vivem no meio das anêmonas. Isso daqui é uma relação mutualística. A gente pode falar uma relação ecológica do tipo mutualismo. Por quê? Porque o peixe vai buscar proteção ali, então ele tem a vantagem da proteção dos tentáculos das anêmonas, né? Dificilmente outro peixe vai tentar predar um peixe palhaço que está no meio de uma anêmona, porque se outro peixe tentar comer o peixe palhaço, vai entrar no meio dos tentáculos da anêmona e ele vai ser morto, tá? Pelos tentáculos. E o que a anêmona ganha com isso? A anêmona ganha alimento, né? Então os peixes não são tão não se alimenta de maneira tão bonitinha assim, né? Então ele vai predar alguma coisa e começa a espalhar matéria orgânica para todo lado. Então quando ele está comendo, ele faz uma bagunça ali, né? Então aquele sedimento, matéria orgânica, pedaços de matéria orgânica começam a se espalhar pelo meio e é disso que as anêmonas se beneficiam. Ela consegue se alimentar dessas partículas orgânicas que são os restos dos alimentos dos peixes, palhaços, entre outras espécies que também têm a capacidade de sobreviver no meio das anêmonas. Tá ok, pessoal? Então é basicamente isso. Essa relação mutualística entre peixes e anêmonas. Qual que é a estrutura de uma anêmona do mar? Então a gente não vai ver em tantos detalhes, mas você tem aqui ó, a boca, você tem a formação do disco oral, então você tem um disco oral aqui, a boca, os tentáculos, né, em volta aqui do disco oral. Você tem o corpo, que é chamado de coluna, e o disco pedal, que é a parte do corpo que se adere ali ao substrato, tá? Então, basicamente é isso, é boca, disco oral, os tentáculos em volta do disco oral, coluna e disco pedal. Tá? Então, essa é a estrutura externa, a anatomia externa de uma anêmona. Na sua anatomia interna, lembra que eu já falei daqueles do, do canal, cavidade gastrovascular, né, do canal e da sifonóglife, tá? Então a gente tem uma estrutura muito interessante aqui, né? O que é a sifonóglife? Bom, esses organismos têm uma abertura só para a cavidade gastrovascular, né? Então, teoricamente, o tubo digestivo dele tem apenas uma abertura.
E essa abertura, né, então uma vez que o alimento entra aqui, ele acaba sendo digerido. E como é que você faz para expelir o alimento? Os restos do alimento digerido? Você tem nas laterais um conjunto de cílios. Então aqui nas laterais, ou em duas partes da cavidade gastrovascular, da esquerda aqui e da direita, então aqui ó, da esquerda e da direita, uma abertura composta por cílios. Essa abertura composta por cílios consegue levar uma movimentação, uma ciclagem da água ali dentro, né? Realizar a movimentação da água aqui dentro. Então a água fica circulando aqui dentro e consegue, né, levar os restos alimentares para o exterior do corpo, tá? Então restos alimentares conseguem ser expelidos para o meio externo através desse batimento ciliar. Ok, pessoal? Então isso é muito interessante. Um outro ponto muito interessante é que esses organismos, né, os quinidários, eles têm septos internos, né? Esses septos internos, é a primeira vez que isso surge na evolução, né? Nesses organismos aqui, esses septos aumentam a superfície absortiva da cavidade gastrovascular. É a mesma coisa que a gente tem nos nossos intestinos, né? As dobras intestinais, né? Que tem o objetivo de aumentar a superfície de absorção de nutrientes. Tá? Então isso aqui é uma outra característica que o pessoal ainda discute. Pô, será que os ancestrais quinidários eram mais complexos realmente? Isso daqui é uma característica compartilhada com organismos mais derivados, principalmente os urbilatérios. Então, aparentemente, será que os quinidários tinham ancestral de simetria bilateral? Volta naquela discussão toda daquela aula que eu já falei para vocês, né? Será que os organismos tinham simetria bilateral? Eles perderam a simetria bilateral nos organismos adultos, porque a lavra pluma também tem simetria bilateral, e assim por diante. Então, aquela aula lá que a gente discute muito sobre padrões de simetria, a primeira aula, né, que é a origem e evolução dos metazoários, aquelas duas aulas que tem anteriores, é só buscar aí nas playlists do canal, né, da disciplina de metazoários basais de Lofotrocozoa. Você vai encontrar essa aula de origem dos metazoários e discussão sobre o padrão de simetria. Então, essas dobras intestinais também é uma outra característica que o pessoal levanta para tentar sugerir que os quinidários são relacionados diretamente aos urbilatérios, tá? Porque ele também, assim como os urbilatérios, tem essas dobras intestinais para aumentar a superfície de absorção. Ok? Então essa é a parte interna, né, desses bichos. Não vou entrar em detalhes de outras estruturas aqui, que não vem ao caso. Muitas anêmonas elas conseguem se reproduzir por fissão longitudinal. Então aqui uma anêmona se divide em duas anêmonas. Então ela praticamente começa a se alongar até o ponto que ela consegue se dividir, né? E aí você gera um indivíduo aqui, um outro indivíduo aqui, tá? Essa daqui é uma antopleura, né? Uma espécie do grupo da antopleura. Outra capacidade que as anêmonas têm é a capacidade de contração do corpo, né, para fugir dos predadores. A gente já discutiu isso também, a origem do epitélio, né, esse organismo não tem mesoderme, então as células epitélio musculares que estão presentes neles, que tem uma certa capacidade, dá uma certa capacidade de locomoção para eles, né. Então, por exemplo, anêmonas são predadas por estrelas do mar, né. Então, quando a anêmona percebe a aproximação de uma estrela do mar, ela contrai o corpo como um todo, tentando se desgrudando do substrato, dando um impulso para tentar fugir, né, da predação da estrela do mar. Nem sempre isso funciona, tá? A estrela do mar tem uma capacidade de movimentação melhor, que não é tão boa assim comparado com vertebrados, né? Mas é bem melhor do que a das anêmonas. Então a estrela do mar consegue continuar, né, o movimento até encontrar de novo a anêmona e se alimentar dela, tá? Anêmonas. As anêmonas, elas são, aqui só para vocês terem uma ideia da alimentação, como acontece a alimentação de uma anêmona. Então, se você colocar aqui com um ganchinho um pedaço de tecido, pode ser carne de um pedacinho de peixe, por exemplo, né? Aqui então é matéria orgânica. Quando você coloca isso em contato com os tentáculos eles começam a se curvar, né, envolvendo o alimento, como acontece aqui, ó, tá vendo? Tá tudo envolvido, então o alimento está todo envolvido aqui e sendo levado por esses tentáculos em direção à boca. Essa daqui é a boca, tá? A abertura da cavidade gastrovascular. Então ele se contrai e leva o alimento até a boca. Ok, pessoal?
Bom, já falamos das anêmonas solitárias. Agora, muitos antozoários, né, formam colônias, né? Colônias, e essas colônias apresentam um exoesqueleto calcário. E é o que a gente chama de corais, recifes de corais. Tá? Então aqui só para vocês terem uma ideia. Então essa daqui, ó, quando a gente olha para um coral, nada mais é que uma pequena colônia de anêmonas. Né? Então você olha para um coral, a gente olha e observa basicamente o esqueleto, né, o exoesqueleto dele. Então você tem aqui o exoesqueleto, que nada mais é que uma estrutura, né, de carbonato de cálcio secretada pela própria anêmona. Né? Então, com o tempo, com o passar do tempo, esses indivíduos vão secretando, né, aqui, ó, o exoesqueleto, tá, formando uma estrutura protetora para ela. Então, ele pode recolher esses tentáculos para o interior da cavidade do exoesqueleto e se proteger ali de qualquer coisa, né? Seja de um peixe, seja de um possível predador, né? Ou de mesmo da movimentação da água do mar. Porque, lembrando, muitos quinidários são extremamente frágeis, né? Então, qualquer coisa poderia rebentar parte dele, ou desarrancar parte dos seus tentáculos, arrancar os tentáculos deles, assim por diante. Então, uma estratégia que eles utilizam, esses organismos aqui, é formar grandes colônias no qual você tem um exoesqueleto protetor, tá? Então você tem a mesma estrutura que a gente já falou até agora, aqui da cavidade gastrovascular, os tentáculos, a boca, né, a parte da faringe dele aqui e o exoesqueleto. Um ponto interessante é que essa cavidade gastrovascular ela é contínua entre diferentes indivíduos, entre todos os indivíduos da colônia, da mesma forma que a gente já falou. Então, se um indivíduo se alimenta, o alimento pode passar para os outros indivíduos da colônia e assim alimentar a colônia como um todo. Tá? Então, a cavidade gastrovascular ela acaba sendo contínua. Tá vendo aqui, ó? Tá? Então, se a gente observar aqui uns exemplos de alguns recifes de corais, né? Então, isso aqui são corais, ó. Eu não sou especialista em quinidários, então, apesar de ser biólogo, então é difícil para mim identificar cada espécie, porque a diversidade é imensa, né? Tipo, chega a 10 mil espécies, é uma diversidade muito grande. Então a gente chama genericamente de alguns nomes, por exemplo, os corais pétreos, aqui não tem um exemplo, isso aqui é um coral pétreo, mas tem os corais cérebro, entre outros corais. Eu vou mostrar um coral cérebro para vocês numa aula prática, tá? Que a gente tem no material em laboratório. Então, os corais eles formam grandes recifes. Né? Então, os grandes recifes de coral da Austrália. Então, por águas do mundo todo, pela costa quase do mundo todo, você encontra corais. E eles são extremamente importantes, como eu já dito anteriormente, para o equilíbrio marinho. Tá? Então, são grandes formações de carbonato de cálcio que foram ali depositados por esses indivíduos, né, durante milhões e milhões de anos. Então, na formação, o que acontece? Você tem aqui um coral, opa, voltei muito. Você tem um indivíduo, né, da colônia, um zooide, ele fica lá secretando carbonato de cálcio. Depois ele se divide em dois, tá? Então gera outro indivíduo. Um deles pode morrer. E a questão é que esse processo de divisão, geração de mais indivíduos e deposição de carbonato de cálcio por períodos muito longos acaba gerando esses gigantescos recifes. Isso daqui pode acontecer ao longo de milhares de anos, tá? Ao ponto de que o coral chega próximo à superfície da água em alguns pontos e até chega, né, a sair, né, quase sair da água em muitas regiões. Tá? Então, eles acabam aflorando, né, para a superfície. Então, isso acontece devido à deposição de carbonato de cálcio por períodos muito, muito, muito longos. E a gente vai ter uma aula de protozoários, né? Eu vou inserir no sistema uma aula de protozoários, né? Que seria uma primeira ou segunda aula da disciplina. E nessa aula, pessoal, a gente fala das zooxantelas, né? As zooxantelas é um tipo de protozoário que tem uma relação mutualística também com os recifes de corais. As zooxantelas, elas produzem, né, matéria não, elas produzem, na verdade, passam para os corais moléculas orgânicas. Então os corais se alimentam, né, dessas moléculas orgânicas
que são produzidas pelas zooxantelas. E ao mesmo tempo, os corais dão proteção para as zooxantelas. Tá? Então aqui a gente tem uma zooxantela no interior no interior de um coral, né, desses zooides aqui. O problema, pessoal, é o seguinte: as mudanças climáticas, né, assim, principalmente o aquecimento global, está levando ao aquecimento das águas oceânicas, e não se sabe exatamente o porquê, mas os corais têm expelido as zooxantelas. Quando você aquece a água, então você está numa temperatura média, de um coral que vive ali, a temperatura média é 17 graus, mais ou menos. Quando a temperatura da água do mar chega a 20 graus, né, ou seja, a média da temperatura anual sobe 3 graus, os corais estão expelindo as zooxantelas. E a partir do momento que eles expelem as zooxantelas, você meio que acaba com a relação mutualística entre os dois, os corais acabam morrendo, né? Morrem de fome. Então isso tem acontecido muito. Isso é um processo que a gente chama de branqueamento dos corais. Então o que acontece? O indivíduo tem uma coloração, né? Os corais têm coloração. Muitos são muito bonitos, têm pigmentações vermelhas, pigmentações roseadas, amareladas, assim por diante. Então, quando você vê uma colônia de coral em que você tem muitas partes brancas, o que é isso daqui? É apenas o exoesqueleto de carbonato de cálcio. Os pólipos não, que não tem essa nomenclatura, mas os indivíduos morreram, né, os zooides morreram. Então todos os zooides dessa parte aqui, ó, morreram e sobrou apenas o esqueleto, né, o exoesqueleto de carbonato de cálcio. Aqui o indivíduo ainda está vivo. E normalmente aconteceu isso porque eles expeliram as zooxantelas. Tá? Então os zooides morreram. Tá? Isso é um processo que tem acontecido de maneira intensa. E é triste, porque a partir do momento que o coral morre, a vida naquele ecossistema morre. Tá? Então você não tem mais peixes, você meio que mata todo o ecossistema, todo aquele monte de invertebrados que vive ali em meio aos corais desaparecem. Os peixes que se alimentam dos corais, ou que se alimentam de corais não, mas que se alimentam dos outros invertebrados, né, que estão presentes ali, também desaparecem. E o que você encontra é uma infinidade de esqueletos de carbonato de cálcio sem vida nenhuma. Tá? Isso aqui leva a um desequilíbrio imenso nos ecossistemas marinhos e é um processo que tem acontecido muito, infelizmente. Tá bom? E só para finalizar aqui, a gente tem também o grupo Ectacorallia, né? O Ectacorallia são basicamente as gorgônias, né? A gente vai ver uma leptogorgônia no na aula prática, né? Então algumas podem secretar aí um tipo de esqueleto também, né? Mas existem outros indivíduos que têm uma estrutura muito interessante, por exemplo, os penatuláceos, que tem um esqueleto aqui interno e os indivíduos saem aqui, né? Aqui os zooides, está vendo o corpo dos zooides e os tentáculos, né? Aqui nas laterais, tudo isso aqui são os tentáculos, formando uma pena. Então a colônia aqui tem uma forma de pena, né? Então os penatuláceos e as gorgônias, aqui uma colônia de gorgônia, tá? E existem muitos corais chamados de corais mole, no qual você não tem um exoesqueleto, aqui você tem uma colônia, né, de antozoários sem um exoesqueleto de carbonato de cálcio, como os corais. Então aqui cada uma dessas estruturas aqui é um zooide, tá vendo? Então se você bater na colônia com a mão, assim, você consegue arrancar pedaços dela, mas não é uma boa ideia porque são quinidárias, então você vai queimar todos os seus dedos. Né? Mas você tem uma colônia aqui, ó, de pólipos, você tem os zooides aqui, você tem o pedúnculo, né? Então esse aqui é o pedúnculo que liga a colônia de pólipos, que é basicamente tecido, né? Liga a colônia de pólipos, aqui o pé, né? Ao substrato, tá bom? Então aqui espécies de corais moles, os Dendronephia, Dendronephia, isso, de novo, dificuldade de falar nome científico que você não fala há muito tempo. Dendronephia sp, tá bom? Sedentária, que são, aqui é para finalizar mesmo, as anêmonas de tubo e corais espinhosos, tá? Então esses bichos são muito interessantes porque eles são formados por um tubo, tá? Então aqui você tem um indivíduo no qual você tem um tubo, esse tubo fica enterrado no substrato, tá? E você tem um conjunto de tentáculos aqui,
né, em volta do corpo, que são responsáveis aqui, são os tentáculos, chama os tentáculos marginais, né, que é responsável pela alimentação. Um outro conjunto de tentáculos mais próximos à boca, a entrada da boca. Então aqui tem a entrada da boca, tá bom? Então tentáculos marginais, tentáculos orais. E aqui você tem o tubo gastrovascular, né, a cavidade gastrovascular está aqui no interior desse bicho. Vamos ver um, né, desses bichos aqui, tentáculos marginais, tentáculos orais, aqui é o substrato marinho, então ele está enterrado, basicamente, então fica como se fosse uma flor, sim, só para fora da água, né? Para fora do substrato, né? Sendo que o corpo todo fica enterrado. Tá bom? São chamadas também anêmona de tubo, bichos muito bonitos, tá? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou fazer também algumas gravações, né, mostrando ali alguns indivíduos fixados que a gente tem em laboratório e conforme com o tempo, né, se eu for encontrando esses organismos vivos, eu posso fazer pequenos vídeos explicando um pouquinho sobre esses organismos vivos. Ok, pessoal? Então é isso, até a próxima aula.